Olá, eu sou a professora Roberta, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa e nesta aula trataremos da sintaxe do período, processos de coordenação e de subordinação. Bom, vamos então começar com a oração coordenada. A oração coordenada é a oração sintaticamente independente, que se coloca ao lado de outra, a qual pode ser ligada por meio de um conectivo ou por justaposição. O que significa dizer que uma oração é sintaticamente independente em relação à outra? Significa dizer que ela não exerce nenhuma função sintática em relação a outra oração. Ela não é, por exemplo, o sujeito da outra oração. Ela não é um objeto direto, ela não é um objeto indireto. Ou seja, ela é totalmente independente. Veja que duas orações coordenadas, elas podem ser ligadas por meio de um conectivo. Ou elas podem simplesmente estarem uma ao lado da outra, justapostas, sem nenhuma ligação por meio de conectivo. Temos aqui um exemplo. Suzy gosta de estudar matemática e sua irmã adora ciências. Temos aqui duas orações. Primeira oração, Suzy gosta de estudar matemática. Aqui temos um verbo, o verbo gostar. Segunda oração, e sua irmã adora ciências. Temos aqui mais um verbo, o verbo adorar, então duas orações. Essas orações estão ligadas por meio de um conectivo, o conectivo e. Tá? Então, elas não estão justapostas. Poderiam estar, mas não estão. Elas estão ligadas por meio de um conectivo. Veja que elas são independentes. A segunda oração não é, por exemplo, o sujeito da primeira. A segunda oração não é um predicativo, ou seja, não exerce nenhuma função sintática em relação à primeira oração. Bom, as orações coordenadas, elas podem ser sindéticas ou assindéticas. Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje vamos falar sobre lógica proposicional, especificamente tratando o uso dos conectivos. Afinal de contas, boa parte das questões que são cobradas em concursos públicos vão exigir de você o conhecimento de cada conectivo lógico e o seu respectivo comportamento, que normalmente chamamos em aulas de tabuada lógica. A princípio, se você está estudando isso aqui pela primeira vez, pode ser que você encontre algum tipo de dificuldade, mas eu vou tentar, durante a aula, fazer com que as abordagens se tornem simples e que você saia daqui dominando essa parte de comportamento de conectivos e de uso de conectivos para analisar as estruturas lógicas. Vamos então começar a nossa aula de hoje falando sobre o uso dos conectivos, sobre o comportamento dos conectivos e o que cada um representa a princípio, tá? Eis que temos aqui uma tabela. Essa tabela é muito importante porque ela mostra para a gente todos os 5 conectivos lógicos, cada representação simbólica e também os seus significados. Vamos começar a nossa análise falando primeiro sobre a conjunção. Olá, focados e focados, sou o professor Leonardo Vasconcelos, professor de noções de informática, e vamos corrigir questões sobre Linux. E as questões que eu vou trazer para vocês são as questões focadíssimas, porque todas essas agora são da banca PR4, banca da UFRJ. Se você está focado nesse edital, não pode perder nenhuma questão dessa que já caiu da banca PR4. E qualquer dúvida que tiver, tire aí pela rede social ou pelo meu e-mail. Então, bora lá para a primeira questão. Primeira questão da PR4 UFRJ. Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos voltar a trabalhar princípios, agora de olho na tela, a princípio da motivação. Pessoal, o princípio da motivação é um princípio que exige que a administração exponha os motivos que levaram a administração, a praticar determinados atos. Ok? Motivação seria justificativa, seria apresentar os argumentos que levaram a administração a praticar determinado ato. Isso é motivação, nada mais é do que justificar a prática de seus atos. Bom, eu leio o nosso material com você. O princípio da motivação impõe à administração o dever de indicar os pressupostos de fato e de direito que levaram ou que determinaram a prática do ato administrativo. Veja, a motivação não é o pressuposto de fato e de direito.
A motivação é a indicação do pressuposto de fato e de direito. Esse é o termo mais técnico que pode cobrar na sua prova. Traduzindo, a validade dos atos está condicionada à apresentação por escrito dos fundamentos que justificaram a decisão tomada. Olha como é que é tranquilo, pessoal. A administração pública, quando pega alguém que excedeu na velocidade em uma determinada via, não pode aplicar uma multa administrativa por violar regras de trânsito? Pode. Agora, seria justo, seria honesto por parte da administração apresentar ao servidor, apresentar ao administrado uma cartinha, tá aqui o papelzinho que eu limpo o óculos, apresentar uma cartinha, tá branco, botei na minha camisa aqui, apresentar uma cartinha dizendo assim, você está sendo multado, o valor da multa é R$150, ponto, paga e acabou. Qual é a primeira pergunta que você vai se fazer quando ler essa cartinha? Você vai, por que eu fui multado? Onde é que eu fui multado? Em qual local eu atravessei o sinal vermelho ou ultrapassei o limite de velocidade, onde estacionei irregular? Você vai querer saber. Você vai querer saber o porquê que a administração está te penalizando. Então, quando a pessoa leva uma autuação ou uma notificação porque infringiu regras de trânsito, você tem naquela carta a explicação, ou seja, a indicação dos fatos que levaram a administração a lavrar aquele auto de infração. Beleza? O servidor a ser demitido, pessoal, quando o servidor é demitido, você sabe que tem que ter a apresentação dos motivos. Abandono de cargo, segundo 8.112, artigo 138, se eu não me engano, você tem lá, caso alguém falte injustificadamente mais de 30 dias, cabe abandono de cargo. Aí imagine, eu faltei 49 dias. Estou sofrendo uma questão de PAD sumário. Aí vem a decisão da autoridade competente. Demissão para o Thiago. Ponto. Está demitido. Cara, publicou em Diário Oficial, demissão do Thiago. Qual é a primeira coisa que eu vou perguntar? Por que eu estou sendo demitido? Então, a administração, ao demitir, vai ter que apresentar os argumentos. Thiago Lopes, você está sendo demitido do cargo tal, 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 da instituição tal, tal, porque você faltou mais de 30 dias. E de acordo com 8.112, quem faltar mais de 30 dias de maneira injustificada vai sofrer abandono de cargo. Está aí a justificativa, princípio da motivação. Beleza? Fácil ou difícil? Espero que você esteja aí recebendo com muito carinho essa matéria. Bom, a Lei 9784, ela traz esse princípio, pessoal, lá no artigo 2º, parágrafo único, combinado com o artigo 50. Olha o que diz aqui, ó. Artigo 2º, parágrafo único, da Lei 9.784, de 99. Indicação, tá? Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinaram a decisão. Isso aqui é uma obrigação para a administração pública, tá bom? Beleza. Meus amigos Ótimo. e minhas amigas, estou de volta com o nosso conteúdo de organização administrativa. Antes de falarmos sobre os órgãos públicos, eu vou falar com vocês diretamente sobre o tema que provavelmente é o mais importante nesse tópico. Vamos falar sobre as características das entidades da administração pública indireta. E nesse momento você vai entender o porquê que eu fiz aquela divisão entre o que eu chamei de Estado com cara de Estado, né? Que seria aqui o lado da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. E aí fica aqui a ressalva de que nós faremos as considerações necessárias sobre as fundações públicas em dado momento. E eu separei o lado do Estado empresário, que é o lado do Estado com as empresas estatais. Por que eu faço essa separação? Porque o lado do Estado empresário, a gente teria o Estado se despindo das suas prerrogativas, ele abre mão de todo o empoderamento, ferramentaria, instrumentos, prerrogativas, armadura que ele tem, que deixa ele numa posição diferenciada. Ele desce do patamar dele e vai basicamente atuar no mesmo regime típico de empresas privadas. E aí, nesse caso, ele tende a ser tratado como um particular. E por que eu digo tende a ser tratado? Porque, pessoal, toda a administração pública, tudo isso que você está vendo aqui, respeita algumas regras que são gerais para toda ela. Por exemplo, toda a administração pública tem de respeitar os princípios da administração pública, toda a administração pública tem que fazer concursos públicos, toda a administração pública deve fazer licitações, toda a administração pública tem o dever de prestar contas,
toda a administração pública é abrangida, abarcada pelo regime de proibição de acumulação de cargos, empregos e funções públicas, muito embora existam exceções, são exceções. A regra é cada pessoa com um único cargo, emprego ou função pública. Beleza? Então, você tem algumas regras que são gerais para toda a administração. No mais, o Estado empresário tende a ser tratado como um particular. Por quê? Porque ele está no mercado concorrendo com a iniciativa privada. Então, ele não pode ter um tratamento diferenciado, porque isso o colocaria numa condição de desigualdade, de vantagem. Então, ele tem que ser tratado basicamente da mesma maneira que é tratado a iniciativa privada em relação às suas obrigações civis, trabalhistas, tributárias, ou seja, tem que pagar os impostos, etc. Então, é pedagogicamente indicado que você divida a administração em lado público, que é a administração direta, autárquico nacional, e o lado privado, que é a administração pública empresarial, digamos assim, né? Que são o lado das estatais. Beleza? Dito isso, pessoal, vem aqui comigo, ó, porque o que acontece? Eu vou ficar alternando entre esses dois slides aqui, tá? Eu vou até sair da tela para não atrapalhar vocês. Vou ficar alternando, até porque tem esse rapaz aí muito mais bonito que eu aí no canto, né?